Na minha noite de núpcias, eu esperava pelo meu marido na cama, fingindo dormir, com o coração a bater um ritmo surdo contra as costelas. Ele não entrou sozinho. A porta abriu-se com um clique suave e a silhueta da minha mãe, Sofia, recortou-se contra a luz do corredor. Pensei que era uma surpresa, talvez um último conselho maternal. Mas a voz dela, quando falou, não tinha calor. Era fria como o metal de um bisturi. Aqui estão os teus 500 mil, genro, como combinado. O envelope trocou de mãos. Daniel, o meu marido, folheou o conteúdo com uma perícia que me gelou. Metade agora, metade depois do contrato com os acionistas japoneses estar assinado, disse ele, a sua voz baixa e desprovida da ternura que me tinha mostrado durante meses. Ela tem de desempenhar o papel dela na perfeição durante a gala, sem falhas. Ela fará o que eu mandar, respondeu a minha mãe. Ela é dócil, sempre foi. O acesso ao fundo fiduciário do avô dela está condicionado ao casamento e à tua aprovação como gestor. Depois de transferires esses ativos para as nossas contas offshore, ela torna-se irrelevante. Irrelevante. A palavra ecoou no silêncio do quarto, despojando-me de tudo o que eu era. Não era uma noiva, era uma chave para um cofre. O ar gelado da noite atingiu a minha pele nua como 1000 agulhas quando saltei pela janela, enrolada apenas no pesado cobertor de veludo. O frio que sentia por dentro era infinitamente pior. Cada passo descalço no chão úmido e frio do jardim era um eco do estilhaçar do meu coração e de toda a minha vida. Eu não estava a fugir de um perigo desconhecido. Estava a fugir das duas pessoas em quem mais confiava no mundo. Corri sem rumo, com o cobertor a arrastar-se pela relva molhada, transformando-se num peso gelado. O som das suas vozes ainda ressoava nos meus ouvidos. O pânico era um combustível que me queimava por dentro. Um feixe de luz cortou a escuridão à minha frente, uma patrulha de segurança. Atirei-me para trás de uma sebe de rododendros, os ramos arranhando os meus braços. O guarda passou lentamente, o seu rádio a crepitar baixinho. Prendi a respiração, o cheiro de terra molhada e flores a encher-me as narinas, um contraste grotesco com o terror que me dominava. A lua cheia era minha única testemunha, projetando a minha sombra trêmula contra as árvores escuras que cercavam a propriedade. O portão principal estava demasiado longe e certamente guardado. A minha única opção era a antiga cerca de madeira nos fundos da propriedade, que dava para uma estrada secundária pouco movimentada. Tinha de chegar lá antes que eles dessem pela minha ausência e soltassem os cães. A ideia fez-me correr mais depressa, ignorando as pedras afiadas que me cortavam as solas dos pés. A cerca estava mais alta e mais apodrecida do que eu me lembrava. As farpas de madeira rasgaram a minha pele enquanto eu lutava para passar. O cobertor prendeu-se por um momento e rasgou-se com um som que, no silêncio da noite, pareceu um tiro. Caí do outro lado, aterrando desajeitadamente num amontoado de folhas molhadas e lixo. Por um instante, fiquei ali, ofegante, a dor aguda nos meus pés e pernas a misturar-se com a dor no meu peito. A estrada de asfalto brilhava sob a luz da lua, deserta e assustadora. Um carro aproximou-se ao longe, os seus faróis a cortar a escuridão. O meu primeiro instinto foi esconder-me, mas o desespero tomou conta. Era a minha única oportunidade. Levantei-me, cambaleando para o meio da estrada, acenando freneticamente com os braços, o cobertor a escorregar dos meus ombros. O carro abrandou, as luzes a cegarem-me, e parou a poucos metros de mim. A porta do passageiro abriu-se e um homem de meia idade, com uma expressão de choque e preocupação, olhou para mim. Minha senhora, está tudo bem? Sofreu um acidente?
A sua voz era calma, mas urgente. Eu não conseguia formar palavras. Apenas tremia incontrolavelmente, apontando vagamente na direção da casa de onde tinha fugido. Ele pareceu compreender que algo estava terrivelmente errado. Entre, entre! Vou levá-la para um lugar seguro, para a esquadra da polícia mais próxima. A palavra polícia fez-me hesitar com um solavanco. Não, consegui dizer, a minha voz um sussurro rouco. O que eu lhes diria? Que a minha mãe me vendeu ao meu marido? Daniel era charmoso, um empresário respeitado. O seu tio, Afonso Henriques, era o chefe da polícia distrital. Eles pintariam um quadro de mim como uma noiva instável e histérica, que fugiu de um ataque de pânico pré-nupcial. Ninguém acreditaria em mim contra a palavra deles. Não, por favor, não para a polícia, gaguejei, agarrando o seu braço. O tio dele, ele é o chefe. Eles não vão acreditar em mim. Leve-me apenas para a estação de autocarros da cidade vizinha, para Rio Seco. Por favor, eu preciso de ir para longe. O homem, cujo nome descobri ser Afonso, olhou-me com uma mistura de pena e ceticismo. Ele viu o terror nos meus olhos, os cortes nos meus pés, e a sua hesitação transformou-se em decisão. Rio Seco, então. Entre. Durante a viagem, ele deu-me o seu casaco e ligou o aquecimento no máximo. O calor fez-me perceber o quão gelado eu estava. Ele não fez muitas perguntas, apenas me observava pelo canto do olho enquanto eu me encolhia no banco, a tentar parar de tremer. A minha filha também passou por uma situação difícil, disse ele suavemente, como se falasse para si mesmo. Às vezes, as pessoas em quem mais confiamos são as que seguram a faca. As suas palavras, uma simples validação da minha realidade, abriram uma fenda na minha armadura de pânico. As lágrimas que eu tinha reprimido começaram a cair, silenciosas e quentes. Quando chegamos à estação de autocarros de Rio Seco, uma estrutura pequena e mal iluminada que cheirava a desinfetante e solidão, ele insistiu em dar-me algum dinheiro. É tudo o que tenho comigo, disse ele, colocando algumas notas de 20 e 50 euros na minha mão trêmula. Não é muito, mas espero que chegue para onde quer que precise de ir. Cuide-se. Agradeci-lhe com a voz embargada e saí do carro, vendo-o afastar-se até as suas luzes traseiras desaparecerem na escuridão. Fiquei sozinha sob a luz amarelada e vacilante da estação. O letreiro de neon, Rio Seco, sibilava e piscava. No interior, um único empregado sonolento estava atrás do balcão de vidro. O painel de partidas mostrava apenas 3 destinos: um autocarro para a capital em 2 horas, um para uma pequena aldeia piscatória no sul, que partia em 20 minutos, e outro para a fronteira, mas só de manhã. Enquanto eu olhava para o painel, tentando calcular as minhas hipóteses, um sedã preto de vidros fumados passou lentamente pela rua em frente à estação. Era idêntico a um dos carros da frota do pai de Daniel. O meu sangue gelou. Instintivamente, recuei para a sombra do edifício, o meu corpo a colar-se à parede fria de azulejos. O carro parou por um momento, como um predador a farejar o ar, e depois continuou. Eles já estavam à minha procura. A minha mãe saberia que eu viria para um lugar como este, um ponto de fuga anônimo. O pânico ameaçou sufocar-me. Precisava de desaparecer, de me tornar invisível. A porta dos lavabos rangeu quando a empurrei. O cheiro a lexívia era avassalador. Uma mulher mais velha, de lenço na cabeça e costas curvadas pela idade, estava a esfregar o chão. Ela olhou para os meus pés descalços e ensanguentados, para o cobertor rasgado e o casaco de homem demasiado grande. Não havia julgamento nos seus olhos, apenas um cansaço profundo. "Precisa de ajuda, menina?" perguntou ela, a sua voz áspera. Eu apenas abanei a cabeça, incapaz de falar. Entrei num dos cubículos e tranquei a porta, encostando a testa ao metal frio. Eu precisava de um plano. A capital era o lugar mais óbvio para eles procurarem.
A aldeia piscatória talvez fosse uma opção, pequena, isolada. Mas como chegaria lá? Ouvi a mulher a arrastar o balde para fora. A porta rangeu novamente. Silêncio. Quando saí do cubículo, havia uma pequena barra de sabão, uma toalha de papel dobrada e um par de sandálias de plástico velhas junto ao lavatório. Ao lado, um iogurte e uma pequena garrafa de água. Olhei para a porta. A mulher tinha desaparecido. Aquele pequeno ato de bondade anônima deu-me a força para continuar. Lavei o rosto e os pés, a água fria a arder nos cortes. As sandálias eram um pouco grandes, mas eram uma proteção contra o chão imundo. Voltei para a sala de espera, mantendo-me longe da janela. O empregado do balcão olhava para uma pequena televisão suspensa num canto. Uma faixa de notícias de última hora passava na parte inferior do ecrã. Herdeira local, Liana Alencar, desaparecida horas após o casamento. Família apela por informações, expressando preocupação com seu estado emocional frágil. O meu nome. A minha cara. Uma fotografia minha a sorrir, tirada há 1 ano. Eles não estavam apenas a procurar-me. Estavam a destruir a minha credibilidade antes mesmo de eu poder falar. Eu não era uma vítima. Era uma louca. Uma noiva fugitiva instável. Qualquer polícia que me encontrasse iria resgatar-me e levar-me de volta para o hospício que a minha vida se tinha tornado. O autocarro para a aldeia piscatória, Vila do Mar, apitou lá fora, pronto para partir. Era a minha única opção imediata. Mas seria seguro? Se eles estavam a controlar as notícias, provavelmente também tinham alertado as autoridades de transportes. Comprar um bilhete com o meu nome seria um erro fatal. Foi então que reparei num homem sentado num dos bancos mais afastados, a ler um jornal. Ele usava um boné de beisebol gasto e um casaco de trabalho sujo de óleo. Tinha uma mochila aos seus pés. Ele pareceu sentir o meu olhar e baixou o jornal. Os seus olhos eram astutos. "Problemas, miúda?" perguntou ele, a sua voz baixa. "Parece que viste um fantasma." "Preciso de um bilhete para a Vila do Mar", disse eu, a minha voz a tremer. "Mas não posso comprá-lo eu mesma. Eles estão à minha procura." O homem estudou-me por um longo momento. Depois, deu um pequeno sorriso, sem humor. "Tudo tem um preço. O que é que me dás em troca?" Olhei para o dinheiro que Afonso me tinha dado. Era quase tudo o que eu tinha no mundo. 100 euros, ofereci, para comprar o bilhete e mais 50 para si. Ele riu-se. "Faz 200 e temos negócio. E o teu silêncio. Não te conheço, não te vi." Concordei. Entreguei-lhe o dinheiro, o meu estômago a dar um nó. Ele levantou-se, dirigiu-se ao balcão e voltou minutos depois com um bilhete na mão. Entregou-mo sem uma palavra. O autocarro apitou novamente, um som final e urgente. Corri para a porta, entreguei o bilhete ao motorista e entrei, indo diretamente para o último assento no fundo, encolhendo-me junto à janela. O autocarro arrancou com um solavanco, as luzes da estação de Rio Seco a desaparecerem lentamente enquanto mergulhávamos na escuridão da autoestrada. Por agora, eu estava a mover-me. Mas para onde eu ia e o que me esperava no fim da linha era um abismo de incerteza. A única coisa que eu sabia era que Liana Alencar, a herdeira, tinha de morrer naquela noite. Quem quer que saísse daquele autocarro teria de ser outra pessoa. Estava sozinha. A estação de Rio Seco era uma ilha de luz amarelada e doente num oceano de escuridão. O ar cheirava a desinfetante e a desesperança. Um único funcionário, com ombros curvados e o rosto pálido sob a luz fluorescente, cochilava atrás do balcão de vidro. Olhei para o painel de partidas, um ecrã antigo que zumbia e cintilava. Os nomes das cidades pareciam saídos de um mapa estrangeiro, promessas de lugares onde eu não pertencia. Para onde poderia ir uma mulher sem nome,
com os pés a sangrar e envolta num cobertor rasgado. E então, um nome saltou-me à vista, iluminado a verde. Vila Serena. Partida às 5h45. A memória atingiu-me como um murro no estômago, tirando-me o ar. Vila Serena. Uma pequena aldeia, aninhada nas montanhas, onde vivia a minha tia-avó Beatriz, a irmã mais velha do meu falecido pai. A minha mãe, Sofia, odiava-a com uma paixão fria e cortante. Descrevia-a como aquela eremita louca, uma velha excêntrica e amarga que tinha virado as costas à família e ao mundo. Mas o meu pai falava dela com um brilho nos olhos, um carinho velado. A Beatriz, dizia ele, vê o mundo sem os filtros que nós usamos. Ela vê a verdade das coisas, por mais feia que seja. Raramente a visitávamos, precisamente porque a minha mãe não o permitia. Se havia uma pessoa no mundo que não se deixaria enganar pela fachada encantadora de Sofia ou pelo charme polido de Daniel, seria a tia Beatriz. Era um risco, mas era o único que eu tinha. Aproximei-me do balcão, mantendo a cabeça baixa, o capuz do casaco de Afonso a esconder a maior parte do meu rosto. O funcionário sobressaltou-se. Um bilhete para a Vila Serena, só de ida, murmurei, a minha voz rouca e estranha aos meus próprios ouvidos. Coloquei as notas amachucadas que Afonso me tinha dado sobre o balcão. Ele olhou para o dinheiro, depois para mim, os seus olhos a deterem-se por um instante nos meus pés descalços dentro das sandálias de plástico. Um brilho de reconhecimento, ou talvez apenas de curiosidade, passou pelo seu rosto. Por um segundo, pensei que ele me ia interrogar, que me tinha reconhecido da notícia que eu vira. Mas ele apenas suspirou, imprimiu o bilhete e empurrou-o para mim através da pequena abertura no vidro. Plataforma 3. Faltam 4 horas. 4 horas. Uma eternidade. Encontrei o canto mais escuro da sala de espera, longe das janelas que davam para a rua. Sentei-me no chão frio, encolhendo-me dentro do casaco, usando o que restava do cobertor de veludo como um casulo. A adrenalina que me tinha mantido em pé começava a dissipar-se, dando lugar a uma exaustão que pesava em cada osso. Cada músculo do meu corpo doía. Fechei os olhos, mas o sono não veio. Em vez disso, a conversa que ouvira no quarto ecoava na minha mente, cada palavra mais nítida e cruel do que a anterior. Aqui estão os teus 500 mil, genro, como combinado. A voz da minha mãe, fria, transacional. Metade agora, metade depois do contrato com os acionistas japoneses estar assinado. A voz de Daniel, a mesma voz que me tinha jurado amor eterno horas antes. Mas havia mais. Pedaços que o meu cérebro em pânico tinha bloqueado, mas que agora regressavam com uma clareza terrível. E o plano B? Perguntou Daniel, e eu ouvi o som de um copo a ser pousado. Se ela criar problemas na gala? Não vai criar, respondeu a minha mãe, com uma confiança que me gelou. Mas se o fizer, já está tudo tratado. O médico que contactei, o Dr. Moraes, está pronto para assinar o atestado de instabilidade emocional. Disse que o teu historial de ansiedade na adolescência será uma base perfeita. Dentro de 6 meses, ela estará internada numa clínica privada suíça, e nós teremos o controle total sobre a herança do pai dela. Ninguém vai questionar um marido devoto e uma mãe preocupada a cuidar do bem-estar da sua frágil filha. Frágil. Instável. Eu não era apenas uma noiva traída a ser descartada. Era o alvo de uma conspiração meticulosamente planeada para me apagar, para me roubar não só a fortuna que o meu pai me deixara, mas a minha sanidade, a minha liberdade, a minha própria identidade. Eles iam declarar-me louca e trancar-me para sempre. O horror dessa constatação era tão profundo que me sufocava. A viagem de autocarro foi um borrão de luzes de autoestrada e do zumbido constante do motor. Sentei-me na última fila,
a cabeça encostada ao vidro frio da janela, observando o nascer do sol tingir o céu de tons cinzentos e rosados. O autocarro parou numa pequena estação de serviço para uma pausa de 20 minutos. Enquanto a maioria dos passageiros saía para tomar café, eu permaneci imóvel, demasiado assustada para me mover. Foi então que um homem alto, de fato e gravata, entrou no autocarro. Não era o motorista. Ele percorreu o corredor com o olhar, os seus olhos frios a examinarem cada passageiro restante. O meu coração parou. Era um dos seguranças pessoais de Daniel, um homem chamado Nuno, cuja lealdade era lendária. Encolhi-me ainda mais no assento, puxando o cobertor sobre a cabeça, fingindo dormir. Ele passou por mim, hesitou por uma fração de segundo perto da minha fila, e depois continuou até ao fundo, antes de se virar e sair. Prendi a respiração até o autocarro arrancar novamente. Eles não estavam apenas à minha procura. Estavam a patrulhar as rotas de fuga. Cheguei à Vila Serena ao final da tarde. A aldeia era um emaranhado de ruas de paralelepípedos e casas de pedra escura, agarradas à encosta da montanha como se tivessem medo de cair. O ar era puro e cortante. Cheirava a pinho e a terra molhada. Um silêncio pesado pairava sobre tudo, quebrado apenas pelo som distante de um sino de igreja. Parecia um lugar esquecido pelo tempo. Perguntei a uma mulher que varria sua porta onde ficava a casa de Beatriz Alencar. Ela olhou-me com desconfiança, os seus olhos pequenos e escuros a avaliarem o meu aspecto deplorável. A velha Beatriz? Ninguém a visita há anos, disse ela, a sua voz áspera. É aquela casa lá em cima, no fim do caminho. Aqui parece que vai ser engolida pela floresta. A caminhada até lá foi uma provação. O caminho era íngreme e escorregadio, e as sandálias de plástico mal protegiam os meus pés feridos. A cada passo, a dúvida corroía-me. E se a minha mãe estivesse certa? E se a tia Beatriz fosse uma reclusa amarga que me bateria com a porta na cara? Finalmente, cheguei. A casa era exatamente como a mulher a descrevera. Pequena, de pedra, com um jardim selvagem que trepava pelas paredes e uma única chaminé a libertar um fio de fumo cinzento para o céu. Parecia mais uma fortaleza do que uma casa. Respirei fundo e bati a porta de madeira pesada. O som ecoou no silêncio, assustadoramente alto. Esperei, o coração a martelar contra as costelas. Ouvi o som de um ferrolho a ser arrastado e a porta abriu-se com um ranger. Uma mulher idosa, de cabelos brancos como a neve, presos num coque desalinhado, estava parada no umbral. Era mais baixa e mais magra do que eu me lembrava, mas os seus olhos eram os mesmos, de um azul penetrante, idênticos aos do meu pai, e não continham um pingo de senilidade. Eram olhos que viam tudo. Ela olhou-me de cima a baixo, o meu cabelo emaranhado e sujo, o rosto manchado de lágrimas secas, o casaco de homem demasiado grande, as sandálias de plástico e os pés inchados e ensanguentados. Não havia choque ou surpresa na sua expressão, apenas uma espécie de reconhecimento cansado, como se estivesse à minha espera há anos. Então, a Sofia finalmente mostrou as suas verdadeiras garras, disse ela. A sua voz não era frágil, mas surpreendentemente forte e clara, com um tom de ferro. Não fiques aí fora. Entra, criança. Estás a congelar. Ela afastou-se para me deixar passar e fechou a porta atrás de mim, rodando o ferrolho com um clique sonoro e definitivo. O interior da casa era o oposto do exterior. Era acolhedor, embora apinhado de pilhas de livros, mapas antigos e frascos com ervas secas. Cheirava a lenha a queimar, a cera de abelha e a algo mais, algo antigo e reconfortante. Ela levou-me diretamente até a lareira crepitante, empurrou-me suavemente para uma poltrona de couro gasta
e envolveu-me num cobertor de lã grosso e pesado. Sem dizer mais uma palavra, desapareceu naquilo que presumi ser a cozinha. Voltou minutos depois com uma caneca de barro fumegante e uma bacia de metal com água morna e sais. Colocou a bacia aos meus pés. "Bebe", ordenou, entregando-me a caneca. Era um chá de ervas, amargo, mas incrivelmente quente. "Põe os pés aí dentro." Obedeci sem hesitar. A dor aguda nos meus cortes foi substituída por um latejar suave quando mergulhei os pés na água. Só depois de eu ter bebido metade do chá é que ela se sentou na cadeira em frente a mim, os seus olhos azuis fixos nos meus. "Agora", disse ela, a sua voz sem rodeios, "conta-me tudo, desde o início, e não omitas nenhum detalhe, por mais insignificante que te pareça, especialmente os insignificantes." E eu contei. As palavras saíram de mim numa torrente descontrolada. Contei sobre o namoro de conto de fadas com Daniel, o homem que a minha mãe tinha encontrado para mim, o empresário brilhante que todos adoravam. Contei sobre a noite de núpcias, a encenação de estar a dormir, a conversa terrível que ouvi, a menção ao Dr. Moraes e o plano para me internar. Contei sobre a fuga pela janela, o estranho bondoso chamado Afonso, o carro preto na estação de autocarros e o segurança no autocarro. Enquanto eu falava, Beatriz ouvia atentamente, o seu rosto uma máscara impassível. Não me interrompeu uma única vez. Quando terminei, a minha voz era um sussurro rouco e as lágrimas corriam livremente pelo meu rosto. Um longo silêncio pairou entre nós, quebrado apenas pelo crepitar do fogo. Pensei que ela não acreditava em mim, que me achava louca, tal como a minha mãe queria que todos pensassem. Mas então ela levantou-se. Não para me confortar, mas com um propósito. Foi até uma estante antiga e poeirenta num canto da sala, e, de trás de uma fila de enciclopédias, tirou uma caixa de madeira escura e pesada. Colocou-a na pequena mesa entre nós e abriu-a. O interior estava forrado a veludo vermelho desbotado e continha cartas amareladas atadas com fita, fotografias antigas e vários documentos com selos legais. "O teu pai não era um tolo, Liana", disse Beatriz, a sua voz agora mais suave, mas com um tom de aço. Ele amava a Sofia, ou a ideia que ele tinha dela. Mas ele não era cego. Ele via a ganância nela, a inveja, a forma como ela te olhava, especialmente depois de ele ter adoecido e ficado claro que tu herdarias o controle de tudo. Ele tinha medo do que ela seria capaz de fazer. Ela pegou numa das cartas, escrita com a caligrafia forte e familiar do meu pai. Estava endereçada a mim. "Ele deixou-me isto na sua última visita, um mês antes de morrer", continuou Beatriz. "Deu-me instruções muito específicas. Eu devia guardar esta caixa e só te entregar se tu viesses até mim nestas circunstâncias. Ele sabia que um dia poderias precisar de ajuda, de um refúgio. Ele sabia que eu seria a única a acreditar em ti, sem hesitar." Com os dedos a tremer, peguei na carta. As palavras do meu pai saltaram da página, um aviso póstumo contra a mulher com quem ele tinha sido casado e a quem eu chamava de mãe. Ele não descrevia apenas os seus medos, ele dava-me armas. "Minha querida Liana", começava a carta, "se estás a ler isto, é porque os meus piores medos se concretizaram. Não confies na tua mãe. O seu amor por ti está entrelaçado com o seu amor pelo poder e pelo dinheiro. E não confies em nenhum homem que ela te apresente. Eu criei um fundo fiduciário separado, que ela não conhece, gerido por um advogado em quem confio a minha vida. O seu nome é Miguel Torres. Beatriz tem o contato dele. Ele tem documentos que anulam qualquer procuração que sejas forçada a assinar, e um testamento revisto que a deserde completamente se for provado que ela agiu contra o teu bem-estar. Beatriz também guarda uma chave. Leva-a para o Banco Nacional da capital, cofre 713. Lá,
encontrarás provas que eu recolhi sobre as atividades de Daniel. Ele não é quem parece ser. Sê forte, minha filha. Eu não te deixei desprotegida. Beatriz tirou do fundo da caixa uma chave de cofre antiga e pesada e colocou-a na minha mão. O seu metal frio era a coisa mais real que eu tinha sentido em dias. A guerra só agora começou, criança, disse a minha tia-avó, os seus olhos a brilharem com uma luz feroz na penumbra da sala. Mas desta vez, tu não estás a lutar sozinha. A carta do meu pai era um testamento de amor e de uma terrível presciência. Ele tinha deixado a maior parte da sua considerável fortuna num fundo fiduciário em meu nome, uma fortaleza financeira que a minha mãe não podia tocar. As condições eram específicas, forjadas a partir de um otimismo que agora parecia cruelmente ingênuo. Eu só teria acesso total aos fundos no meu 25º aniversário ou no dia do meu casamento, o que acontecesse primeiro. Ele pensou que o casamento seria um ato de amor que me traria felicidade e segurança, nunca imaginando que seria a fechadura para minha própria jaula. A minha mãe, como sua esposa, ficou com uma pensão generosa, o suficiente para uma vida de luxo, mas foi explicitamente excluída do controlo do império que o meu pai construíra. Ela nunca o perdoou por isso, disse Beatriz, a sua voz baixa a cortar o silêncio da sala, apenas acompanhada pelo estalar da lenha na lareira. Para ela, foi a derradeira traição. Ela sentiu que ele te tinha escolhido a ti em vez dela, o sangue dele em vez da aliança dela. A ganância e o ciúme que sentia de ti, que já eram sementes podres, transformaram-se em algo monstruoso. Ela não ia roubar-te apenas o dinheiro, Liana. Ela ia roubar-te a vida, a tua identidade e dançar sobre as cinzas. Os dias seguintes na casa da tia Beatriz foram um interlúdio de cura num mundo em guerra. Ela cuidou dos meus pés com ungüentos de ervas que picavam antes de acalmar, deu-me roupas de lã grossa que cheiravam a naftalina e a tempo, e alimentou-me com sopas quentes que pareciam remendar-me por dentro. Mas mais importante do que o sustento, ela deu-me estratégia. Espalhamos os documentos da caixa do meu pai sobre a mesa de madeira maciça. A carta, a chave do cofre, a menção ao advogado Miguel Torres. Ir à polícia ainda é assinar a tua própria certidão de internamento, afirmou Beatriz, apontando para um recorte de jornal que encontrara na aldeia, com a minha fotografia sorridente sob a manchete. Família desesperada procura herdeira desaparecida. O artigo citava uma mãe devastada e um marido inconsolável, ambos profundamente preocupados com o seu frágil estado mental. Eles não estavam apenas a procurar-me, estavam a construir a minha cela, tijolo a tijolo, na opinião pública. Não podemos lutar contra eles no terreno deles, continuou Beatriz, os seus olhos azuis a brilhar com uma luz fria e inteligente. Precisamos de uma arma que eles não esperem, a verdade. Mas não apenas a tua palavra contra a deles. Precisamos de provas que os aniquilem. O primeiro passo era o cofre 713 no Banco Nacional da capital. Era um risco imenso. O meu rosto era agora conhecido. Eu não podia ir. Eu vou, disse Beatriz, com uma simplicidade que não admitia discussão. É demasiado perigoso, tia. E se eles a reconhecerem? E se a seguirem? Ela soltou um pequeno bufo, um som que era meio desdém, meio divertimento. Criança, para eles eu sou apenas uma velha eremita que vive nas montanhas. Irrelevante. A minha irrelevância é o meu melhor disfarce. 2 dias depois, Beatriz partiu ao amanhecer, apanhando o primeiro autocarro para a capital. Parecia uma camponesa qualquer, com o seu lenço escuro na cabeça e um cesto de vime no braço. O tempo que ela esteve fora foi a mais longa agonia da minha vida. Cada carro que passava na estrada distante parecia ser o anúncio do desastre. Finalmente, ao anoitecer, ela regressou. Não disse uma palavra. Apenas colocou uma pasta de couro gasta sobre a mesa e abriu-a. O conteúdo era mais devastador do que eu poderia imaginar. O meu pai não tinha apenas tido medos.
Ele tinha agido como um espião na sua própria vida. Havia um pequeno livro de contas que detalhava transferências de dinheiro de Daniel para contas offshore, datadas de meses antes de ele me conhecer. Havia fotografias. Numa, Daniel estava em pé de igualdade com figuras conhecidas do submundo, homens cujos rostos apareciam ocasionalmente nos noticiários por razões sinistras. Noutra, ele estava a apertar a mão de um homem que reconheci imediatamente. O Dr. Moraes, o psiquiatra que a minha mãe mencionara, o arquiteto da minha futura insanidade legal. A fotografia parecia ter sido tirada num campo de golfe, um encontro casual que agora revelava sua verdadeira natureza premeditada. E no fundo da pasta, um envelope selado. Dentro, uma pen USB. Não temos um computador, disse Beatriz calmamente, mas o advogado do teu pai terá. Encontrar Miguel Torres tornou-se a nossa prioridade absoluta. O nome não constava na lista telefônica. Uma pesquisa online não deu resultados. Um homem como este, o guardião de segredos perigosos, não se anuncia ao mundo, murmurou Beatriz. Ela vasculhou as suas próprias memórias, os seus olhos fechados em concentração. O teu pai mencionou-o uma vez. Disse que Torres era um homem que gostava de primeiras edições, que o seu escritório parecia mais uma livraria do que um escritório de advocacia. Foi uma pista tênue, mas era a única que tínhamos. Beatriz fez uma chamada para um antigo contacto, um alfarrabista na capital com quem o seu falecido marido fazia negócios. A conversa foi codificada, cheia de referências a livros e autores que eram, na verdade, perguntas sobre um advogado que colecionava primeiras edições. A resposta veio uma hora depois. Um endereço num bairro antigo e discreto da cidade. Desta vez, a minha transformação tinha de ser total. Beatriz pegou numa tesoura de costura e, sem qualquer cerimônia, cortou o meu longo cabelo, deixando-o curto e irregular. Não é bonito, mas não és tu, declarou ela. Com um pouco de tintura de nogueira do seu jardim, escureceu-o para um castanho baço. Deu-me umas roupas largas de homem, um boné de beisebol e uns óculos sem graduação. Olhar-me ao espelho foi como ver uma estranha, uma refugiada pálida com olhos assustados. A viagem de autocarro para a capital foi um teste aos meus nervos. Sentei-me no fundo, o rosto virado para a janela, fingindo dormir. Numa das paragens, um par de polícias entrou, fazendo uma verificação de rotina. Observei-os pelo reflexo no vidro, a minha respiração suspensa na garganta. Eles percorreram o corredor, os seus olhares a passarem por mim sem um pingo de interesse, e saíram. Quando o autocarro arrancou, soltei o ar que nem sabia que estava a prender. O escritório de Miguel Torres não tinha placa. Era apenas uma porta de carvalho maciço entre uma padaria e uma lavandaria. Toquei a campainha. Uma voz grave soou pelo intercomunicador. Sim. Sou a filha de Ricardo Alencar. Trago notícias da Beatriz. Houve uma pausa. Depois, o som de uma fechadura a ser destrancada. A porta abriu-se e um homem de uns 60 anos, alto, com cabelo grisalho e olhos penetrantes por detrás de uns óculos de aros de tartaruga, olhou para mim. Ele não parecia surpreso. Estava à sua espera, disse ele, dando-me passagem. Embora esperasse que nunca precisasse de vir. O escritório era como Beatriz descrevera. As paredes estavam forradas de cima a baixo com estantes de livros encadernados em couro. O ar cheirava a papel velho e a café forte. Contei-lhe tudo. A minha voz firme, a raiva a substituir o medo. Ele ouviu sem interrupção, o seu rosto sério. Quando terminei, ele assentiu lentamente. O seu pai era um homem brilhante e um bom juiz de caráter. Ele sabia que a ganância da Sofia era um cancro.
O que ele não previu foi a audácia dela em usar um predador como Daniel para o executar. Ele pegou na pena USB e inseriu-a no seu computador. O que vimos no ecrã tirou-me o fôlego. Era uma gravação de vídeo, tremida, claramente feita com uma câmera oculta. A data no canto inferior era de 2 meses antes da morte do meu pai. A gravação mostrava o meu pai a confrontar Daniel. "Eu sei quem você é", dizia o meu pai na gravação, a sua voz fraca pela doença, mas a sua autoridade intacta. "Sei das suas dívidas, das suas ligações. Fique longe da minha filha." A resposta de Daniel foi gelada, o seu sorriso encantador uma máscara hedionda. "Com todo o respeito, Sr. Alencar, não está em posição de fazer exigências. A Sofia já me fez uma proposta. E, francamente, é uma proposta que beneficia todos nós. A Liana terá um marido, a Sofia terá o controlo, e eu, bem, eu terei o que me é devido. O senhor devia estar a pensar no seu legado, não a interferir em negócios de família." Era a prova definitiva, a confissão, a premeditação. "Isto muda tudo", disse Torres, os seus olhos fixos no ecrã. "Isto não é apenas fraude, é conspiração, extorsão. Mas levá-lo a tribunal diretamente ainda é perigoso. Eles têm recursos, podem arrastar o processo, enterrá-lo em burocracia. E enquanto isso, você continua a ser um alvo." Ele levantou-se e começou a andar pela sala. "Precisamos de mais. Precisamos que eles confessem o plano atual, o plano para internar. Precisamos deles na sua própria armadilha." E ali, naquele escritório que cheirava a história e a segredos, os três, eu, Torres e Beatriz através do altifalante do telemóvel pré-pago, traçamos o nosso contra-ataque. O plano era perigoso, uma aposta de tudo ou nada. Eu ia ligar ao Daniel. Usando um telemóvel pré-pago novo, ia fazer-me passar por uma mulher destroçada, confusa e assustada, pronta a voltar para ele. Dir-lhe-ia que fugi num ataque de pânico, que estava arrependida, mas que precisava de entender. Precisava de ouvir da sua boca o porquê de tudo aquilo para poder perdoá-lo e seguirmos em frente. O isco era minha aparente submissão e a promessa do fundo fiduciário. "Ele é arrogante", disse Torres. A arrogância dele falo-a acreditar que a venceu, que a sua frágil noiva quebrou e voltou a rastejar. Ele não vai resistir à oportunidade de se vangloriar. O local escolhido foi o Jardim Botânico da cidade. Público o suficiente para oferecer alguma segurança, mas com estufas e recantos isolados perfeitos para uma conversa privada. Torres contrataria um investigador privado, um ex-polícia chamado Sérgio, em quem confiava, para montar equipamento de gravação de áudio e vídeo à distância. A tia Beatriz, apesar dos meus protestos, insistiu em estar presente. "O Sérgio trata da tecnologia", disse ela pelo telefone, a sua voz dura como pedra. "Eu estarei lá para o caso de a tecnologia falhar e ser precisa uma solução mais analógica. A minha bengala de freixo é mais pesada do que parece." O medo era uma coisa física, uma bola de gelo no meu estômago. Eu teria de olhar nos olhos do homem que me tinha comprado e vendido, o homem que planeava apagar-me do mundo, e fingir ser a mulher fraca e assustada que ele pensava que eu era. Teria de representar o papel da minha vida, com a minha liberdade como prêmio. Torres entregou-me o telemóvel. O número de Daniel estava gravado no ecrã. "Lembre-se, Liana", disse ele, a sua voz suave mas firme. "Você não é a vítima nesta história. Você é a armadilha." Segurei o telemóvel na minha mão trêmula.
O plástico frio parecia pesar uma tonelada. Olhei pela janela para as luzes da cidade, um mundo que já não era meu. Mas talvez, apenas talvez, estivesse prestes a reconquistá-lo. Respirei fundo e o meu dedo pairou sobre o botão de chamada. A chamada foi o ato mais desafiador de toda a minha vida. Tive de moldar a minha voz, forçando-a a tremer, a quebrar-se nos pontos certos para soar fraca, perdida e suplicante, um eco da mulher que eles pensavam que eu era. Daniel? Sou eu. Liana. O silêncio do outro lado da linha foi denso, carregado de choque. Segundos depois, a sua voz, uma mistura cuidadosamente calibrada de alívio fingido e irritação genuína. Liana, onde diabos te meteste? A tua mãe e eu estamos loucos de preocupação. Desapareceste. Pensamos que te tinha acontecido alguma coisa terrível. A sua capacidade de mentir era de um virtuosismo que me gelou a alma. Eu precisei de pensar, gaguejei, agarrando-me ao guião que Torres, Beatriz e eu tínhamos ensaiado. Estou tão confusa. Eu ouvi-vos, a ti e a mamã, a conversa no quarto, sobre o dinheiro, o Dr. Moraes, sobre internarem-me. Daniel, por favor, diz-me que foi um pesadelo horrível. Encontra-te comigo, sozinho. Preciso de ouvir da tua boca. Preciso de entender para podermos seguir em frente. Ele hesitou. Consegui visualizar a sua mente a trabalhar, a calcular os riscos e as recompensas. O isco do controlo total sobre o fundo fiduciário era demasiado doce. A sua arrogância, a sua crença inabalável na minha fragilidade, foi o que selou a sua decisão. Viu-se como o domador, e eu como o animal assustado a rastejar de volta para a jaula. Claro, meu amor. Onde quiseres, quando quiseres. Tudo tem uma explicação perfeitamente lógica. Vais ver. No dia seguinte, o palco estava montado. O jardim botânico da capital, um labirinto de beleza e segredos, era o nosso teatro de operações. Sérgio, o investigador privado de Torres, um homem robusto e de movimentos silenciosos, tinha chegado horas antes. Posicionou uma microcâmara disfarçada de aspersor de relva e um microfone direcional oculto na folhagem densa de uma camélia. A tia Beatriz, recusando-se a ficar para trás, sentou-se num banco de ferro forjado a uma distância segura, parecendo uma pensionista inofensiva a ler um romance de capa gasta. A sua bengala de freixo repousava ao seu lado, mas eu sabia que a sua mão nunca se afastava mais do que uns centímetros do seu punho de prata polida. Eu esperei perto de uma fonte antiga, onde a estátua de uma ninfa de pedra chorava lágrimas perpétuas para um tanque coberto de musgo. O som da água a cair era o único que conseguia abafar o martelar violento do meu coração contra as minhas costelas. Daniel chegou pontualmente, impecavelmente vestido com um fato de linho claro, o seu rosto composto numa máscara de preocupação ensaiada. O seu passo era confiante, o de um homem que caminha para reclamar o que é seu. Ele abriu os braços para me envolver, o sorriso de $1 milhão no rosto. Liana, meu amor, assustaste-me de morte. Recuei um passo, o pequeno movimento a detê-lo no seu caminho. O seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Primeiro, explica, disse eu, a minha voz surpreendentemente firme, ancorada pela raiva fria que tinha substituído o medo. E ele começou a sua performance. A princípio, foi uma obra-prima de manipulação, uma teia de meias-verdades e gaslighting. Ele falou de um plano para me proteger de mim mesma, da enorme responsabilidade que a herança do meu pai representava e do meu historial de ansiedade. Ele pintou um quadro dele e da minha mãe como guardiões preocupados, forçados a considerar medidas drásticas para o meu próprio bem. Mas eu não o deixei controlar a narrativa. E os 500 mil euros, Daniel? Interrompi,
a minha voz a ganhar um tom de histeria fingida. Isso fazia parte da minha proteção? A mamã pagar-te para me protegeres de mim mesma? A sua paciência começou a esgotar-se. A sua expressão tornou-se tensa. Era um acordo de gestão, Liana. Complexo demais para tu entenderes. Um incentivo para eu dedicar a minha vida a cuidar de ti e do teu patrimônio. Era a minha deixa. E o Dr. Moraes, o psiquiatra? O encontro no campo de golfe, 2 meses antes de nos conhecermos sequer. Isso também era para me proteger? O sangue fugiu do seu rosto. A menção de um detalhe tão específico, algo que ele pensava estar enterrado, destruiu a sua fachada. A sua arrogância, ferida, transformou-se em puro desprezo. O verniz estalou, e o monstro por baixo revelou-se. Sim, 500 mil. Achas que eu me casaria com a filha chorona e ingênua de um velho moribundo por menos? Cuspiu ele, a sua voz baixa e carregada de veneno. Foi o preço que a tua mãe pagou para eu te tirar do caminho dela. Ela queria o dinheiro, a empresa, o legado que o teu pai estupidamente te deixou. E eu? Eu fui a ferramenta perfeita para o trabalho. E tu, minha querida Liana, foste tão ridiculamente fácil de enganar, a acreditar em cada palavra, cada promessa, cada beijo. Patética. Cada palavra era uma facada, mas eu mantive-me firme, o meu rosto uma máscara de dor destroçada, enquanto por dentro o gelo da vingança se solidificava. Ele estava a regozijar-se, a desfrutar do que ele pensava ser o meu colapso total, descrevendo o plano em detalhe, a forma como me seduziu, como ganhou a minha confiança, como ele e a minha mãe planearam cada passo, desde o primeiro encontro acidental até o contrato com os acionistas japoneses que selaria o destino da empresa. E depois da gala, continuou ele, aproximando-se, saboreando cada sílaba, irias ter um pequeno esgotamento nervoso. Tão trágico. A tua mãe e eu ficaríamos devastados, claro, mas iríamos garantir que recebesses o melhor tratamento na Suíça, longe de tudo, para sempre. Foi então que um som atrás de nós, o estalar de um galho seco, nos fez virar. A minha mãe, Sofia, saiu de trás de um grande carvalho, o seu rosto uma máscara de fúria gelada. Ela não estava a olhar para mim. Os seus olhos, duros como lascas de obsidiana, estavam cravados em Daniel. Eu sabia que não devia confiar no incompetente vaidoso para resolver isto sozinho, sibilou ela, a sua voz cortante como vidro partido. A sua presença era avassaladora, uma onda de frio que parecia matar as flores à sua volta. Só então é que ela se virou para mim. A sua expressão não era de raiva ou de triunfo. Era de puro ódio, um ressentimento tão profundo e antigo que parecia ter a sua própria força vital. Tu, disse ela, a palavra a sair como um veneno. Sempre foste um problema. Desde o dia em que nasceste. O teu pai mimou-te, colocou-te num pedestal, transformou-te no centro do universo dele. E depois deixou-te tudo. Como se os meus anos de dedicação, de aturar as suas fraquezas, não significassem nada. Este era o meu dinheiro por direito, a minha vida. Tu só tinhas de desaparecer silenciosamente, mas nem para isso serviste. Ela deu um passo na minha direção, e pela primeira vez na vida, vi a verdadeira loucura nos seus olhos. Não era apenas ganância, era um vazio, um poço de inveja e amargura que a tinha consumido por dentro. Agora vamos ter de fazer as coisas da maneira mais difícil, e acredita em mim, vai ser muito mais desagradável. Ela avançou, a sua mão a estender-se para agarrar o meu braço, mas nesse preciso momento, 2 figuras emergiram das sombras. Sérgio, com um pequeno gravador digital na mão, e a tia Beatriz, que se tinha levantado do seu banco e se aproximara com uma velocidade surpreendente para a sua idade. Acho que já temos o suficiente para uma condenação por vários crimes. Não acha, senhora Sofia? Disse Sérgio, a sua voz calma e profissional a cortar a tensão. A cor desapareceu do rosto da minha mãe. O seu queixo caiu.
os seus olhos a saltarem do gravador para mim, a compreensão a alastrar-se como uma mancha de óleo. Daniel ficou boquiaberto, a sua arrogância a desmoronar-se num pânico abjeto. Foi ela, gritou ele, apontando para minha mãe. Foi tudo ideia dela. Eu fui coagido. Tenho provas. O que se seguiu foi o caos. A minha mãe, reagindo com o instinto de um animal encurralado, tentou fugir. Mas a tia Beatriz, ágil e decidida, bloqueou-lhe o caminho. Sofia empurrou-a violentamente, mas Beatriz absorveu o impacto e, com um movimento rápido e preciso, bateu com a ponta da sua bengala no pulso da minha mãe. Ouviu-se um estalo seco e Sofia gritou, agarrando a mão inerte. Daniel, por sua vez, tentou correr na direção oposta, mas Sérgio, que parecia ter antecipado o movimento, derrubou-o com uma rasteira limpa. O som do seu corpo a bater no chão foi profundamente satisfatório. O senhor Torres, que tinha esperado no carro à entrada do parque, já tinha feito a chamada. Em poucos minutos, o som de sirenes encheu o ar e 2 carros da polícia entraram pelos portões do jardim. A cena era surreal. A minha mãe e o meu marido de poucas horas a serem algemados no meio das rosas e dos lírios. A confissão gravada, a prova da pen USB, a carta do meu pai e o testemunha de Torres formaram um caso esmagador e hermético contra eles. Foram acusados de conspiração para cometer fraude, sequestro, coação e tentativa de privação ilegal de liberdade. O escândalo foi uma bomba atômica na alta sociedade, mas eu estava protegida do pior pela muralha de discrição e eficiência que o Sr. Torres ergueu à minha volta e pela ferocidade protetora da tia Beatriz. Os meses seguintes foram um turbilhão de processos legais e revelações dolorosas. A investigação descobriu que Daniel não era apenas um vigarista. Fazia parte de uma rede internacional especializada em infiltrar-se em famílias ricas para lavagem de dinheiro. O meu casamento era suposto ser a sua obra-prima, dando-lhes acesso a uma empresa legítima para as suas operações. A minha mãe, durante o julgamento, não mostrou um pingo de remorso. O seu depoimento foi uma tentativa vã e venenosa de me pintar como uma doente mental instável, usando memórias de infância distorcidas como prova. Vê-la no banco dos réus, a olhar para mim com olhos vazios de qualquer emoção humana, foi a confirmação final de que a mãe que eu amava nunca tinha realmente existido. Ela era uma estranha, uma predadora que me via apenas como um obstáculo entre ela e o seu prêmio. Ambos foram condenados a penas de prisão significativas. O meu casamento foi anulado, apagado dos registros como se nunca tivesse acontecido. E, finalmente, eu estava livre. Mas a liberdade não era um final feliz e tranquilo. Era um começo assustador e incerto. Uma semana após a sentença, voltei à casa da tia Beatriz nas montanhas. Sentámo-nos em frente à lareira, tal como na primeira noite. Ela entregou-me uma caneca de chá de ervas fumegante. E agora? Perguntei, a minha voz pouco mais que um sussurro. Beatriz olhou para o fogo, os seus olhos azuis a refletirem as chamas. Agora, tu lutas. Eles não te roubaram apenas o teu passado. Tentaram roubar-te o teu futuro. Agora, tu reconquistas tudo. A empresa do teu pai está à deriva. Precisa de uma Alencar no leme. Não uma vítima. Não uma herdeira assustada. Uma líder. As suas palavras ecoaram no silêncio da sala. Ela tinha razão. A minha liberdade não era um refúgio. Era uma arma. Peguei no telemóvel que Torres me tinha dado. Encontrei o seu número. Respirei fundo, o cheiro a lenha e a ervas a encher-me os pulmões, e fiz a chamada. Senhor Torres, disse eu, a minha voz clara e firme, sem qualquer vestígio de tremor. Sou eu, Liana.
quero que marque uma reunião de emergência com o Conselho de Administração. É a altura de eu assumir o meu lugar. Com a ajuda da tia Beatriz e do Sr. Torres, assumi o controlo da minha herança. A primeira reunião do Conselho de Administração foi um campo de batalha silencioso. Sentei-me à cabeceira da longa mesa de mogno, a mesma cadeira que o meu pai ocupara durante 30 anos, com Torres ao meu lado, uma fortaleza de calma e legalidade. Os rostos à minha volta eram máscaras de ceticismo polido. Homens mais velhos em fatos caros que me viam não como a nova líder, mas como uma complicação, a filha traumatizada do seu falecido chefe. O vice-presidente, um homem chamado Ramiro Vilar, com um sorriso que não alcançava os seus olhos frios, começou com condolências ensaiadas antes de passar ao que realmente importava para ele. Liana, compreendemos que este é um momento delicado. Talvez fosse prudente nomear um gestor interino, alguém com mais experiência, para assegurar a estabilidade enquanto a senhora recupera. A palavra recupera pairou no ar, carregada de insinuações sobre a minha fragilidade. Era o mesmo guião que a minha mãe e o Daniel tinham tentado usar. Olhei para cada um deles, um por um, antes de responder. A minha voz, quando falei, não tremeu. Agradeço a sua preocupação, Sr. Vilar. No entanto, a minha recuperação envolve precisamente assumir as responsabilidades que o meu pai me confiou. Abri uma pasta que Torres me tinha preparado. Por exemplo, esta proposta de investimento na Malásia, apresentada pelo Sr. Daniel e aprovada por este conselho há 3 meses. Analisei os relatórios. As projeções são otimistas, mas a empresa beneficiária, a Nusantara Holdings, foi registrada há menos de 1 ano e tem como único acionista uma sociedade fantasma nas Ilhas Caimão. Era o primeiro passo de Daniel para desviar fundos da empresa. Nenhum de vós fez a devida diligência. O silêncio na sala foi absoluto, denso. O sorriso de Ramiro Vilar desapareceu. Eu não tinha levantado a voz, não tinha feito acusações diretas. Apenas tinha apresentado os factos. O meu primeiro ato como presidente, continuei, o meu olhar fixo em Vilar, será cancelar este acordo e iniciar uma auditoria completa a todos os contratos assinados nos últimos 6 meses. O meu pai construiu esta empresa com base na integridade. Eu não vou permitir que o seu legado seja manchado pela ganância ou pela negligência. Naquele momento, deixei de ser a vítima. Tornei-me uma ameaça à sua complacência. A mudança na atmosfera da sala foi palpável. O controle era meu. Mudar-me para a Vila Serena foi menos uma fuga e mais uma redescoberta. A casa ao lado da de Beatriz, que pertencera aos meus avós, estava vazia há anos. Juntas, passamos semanas a abri-la ao sol, a limpar o pó do tempo. Enquanto esvaziávamos uma arca no sótão, encontrei uma pequena caixa de música de madeira. Ao abri-la, uma melodia delicada e familiar encheu o ar, a mesma que o meu pai costumava assobiar. Dentro, debaixo de um fundo falso, havia uma única fotografia dele, não como o poderoso empresário, mas como um jovem de 20 e poucos anos, de pé no cume de uma montanha, a rir para a câmara com uma alegria pura e selvagem. Ele adorava este lugar, disse Beatriz suavemente, colocando uma mão no meu ombro. Ele dizia que o ar da montanha não lhe deixava espaço nos pulmões para mentiras. Pendurei aquela fotografia na minha nova secretária. Era um lembrete, não do que eu tinha perdido, mas do que eu vinha. A ideia da fundação nasceu de uma noite de insônia. Lia os diários do meu pai, que Beatriz me entregara. Numa entrada, escrita pouco depois do meu 10º aniversário, ele descrevia uma discussão com a Sofia. Ela ficou furiosa porque eu doei uma quantia significativa a um abrigo para mulheres. Caridade é para os fracos, disse ela. As pessoas têm o que merecem. A sua falta de empatia assusta-me. É como se visse a vulnerabilidade dos outros não como algo a ser aliviado,
mas como uma falha a ser explorada. A frase atingiu-me com a força de um soco. A minha mãe não via as pessoas. Via peões e oportunidades. E eu tinha sido ambos. Na manhã seguinte, apresentei a ideia a Beatriz e a Torres. A Fundação Alencar não seria apenas um abrigo, seria uma fortaleza. Um lugar que ofereceria as armas que me tinham faltado: apoio legal de topo, planeamento financeiro e terapia para reconstruir não só vidas, mas também a autoconfiança. Transformaríamos o veneno da minha experiência num antídoto para outros. A primeira pessoa que a Fundação ajudou foi uma jovem chamada Clara. Ela chegou numa noite de chuva, encharcada e a tremer, com apenas uma mochila e olhos que continham o mesmo terror que eu conhecia tão bem. A sua história era uma variação da minha. Irmãos a tentarem declará-la mentalmente instável para controlarem a quinta da família que ela herdara. Sentámo-nos na cozinha da Fundação, um espaço quente e acolhedor, e eu ouvia. Quando ela terminou, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, eu não lhe ofereci pêsames. Ofereci-lhe um plano. Eles estão a usar o teu amor por eles contra ti, disse-lhe eu. Estão a contar com a tua dor para te paralisar. Vamos usar a ganância deles contra eles. Na semana seguinte, os nossos advogados, liderados por Torres, apresentaram uma contração por fraude e coação, juntamente com provas irrefutáveis de má gestão financeira da parte dos irmãos dela. Ver o brilho de determinação substituir o medo nos olhos de Clara foi mais gratificante do que qualquer vitória empresarial. Eu não estava apenas a honrar o meu pai. Estava a tornar-me o escudo que ele sempre quis que eu tivesse. As cartas de Daniel começaram a chegar um mês após a sua condenação. A primeira, escrita num papel de carta barato da prisão, estava cheia de um remorso tão oco que era quase cômico. Falava do erro terrível que cometera, de como tinha sido cegado pela influência de Sofia e do seu amor eterno por mim. Lia de pé, junto à lareira da minha nova casa. Não senti raiva, nem dor. Senti apenas um vazio, o reconhecimento de que o homem que escrevera aquelas palavras nunca tinha existido. Ele era uma ficção. Sem qualquer cerimônia, deixei a carta cair nas chamas e observei as suas mentiras a enrolarem-se em cinzas pretas. As cartas seguintes foram entregues diretamente a Torres. Ele informou-me que o tom mudara para ameaças veladas e depois para propostas de partilhar informações sobre seus parceiros criminosos em troca de uma redução da pena que dependesse do meu perdão. Eram os ecos distantes de um fantasma numa cela, e eu já não estava a ouvir. A minha mãe, por outro lado, permaneceu em silêncio. Um silêncio absoluto, mais condenatório do que qualquer palavra. Até que, 6 meses depois, Torres me ligou. O advogado da sua mãe contactou-me. Ela está disposta a abdicar de qualquer recurso à sua sentença em troca de uma coisa. Houve uma pausa. Ela quer a posse dos seus retratos a óleo da mansão. O que foi pintado quando era jovem e o do casamento dela. A insignificância, a vaidade narcisista do pedido era tão reveladora que me fez rir, um som curto e sem alegria. Ela não queria perdão, não queria reconciliação. Queria as imagens da mulher que ela pensava ser, as máscaras que usara para esconder o vazio por dentro. Diga ao advogado dela que os pode ter, respondi a Torres, e que espero que façam boa companhia um ao outro. A muralha à volta do meu coração começou a desmoronar-se, não com um grande estrondo, mas com a erosão suave de pequenos gestos. Reatei o contato com a minha melhor amiga da universidade, Joana, que voou de Londres assim que soube da história completa. Caminhamos pelas trilhas da montanha, o ar frio a tornar a nossa respiração visível. Tu pareces mais alta, disse ela, franzindo o sobrolho. Não fisicamente, mas a forma como te comportas. Antes,
tinhas sempre uma ligeira curvatura nos ombros, como se estivesses a pedir desculpa por existires. Agora, desapareceu. As suas palavras deram-me uma perspectiva externa da minha própria transformação. A vida em Vila Serena também me trouxe novas amizades, forjadas não na conveniência social, mas na partilha de sementes para o jardim ou na ajuda para consertar uma cerca depois de uma tempestade. Eram ligações simples, reais, enraizadas na terra. Foi numa dessas caminhadas que o conheci. Eu tinha saído do trilho principal, seguindo o som de um riacho, e encontrei-o não a pintar a paisagem grandiosa, mas de joelhos no chão, a desenhar no seu caderno o intrincado sistema de raízes de um pinheiro antigo que tinha sido derrubado por um raio anos antes. O seu nome era Miguel, e era o professor de arte da escola da aldeia. Ele levantou o olhar, sem se assustar com a minha presença, os seus olhos com um brilho divertido. Fascinante, não é? Disse ele, apontando com o lápis. Toda a gente pinta a árvore, a parte que se vê. Mas a verdadeira força, a história de como ela sobreviveu a 100 anos de tempestades, está tudo aqui embaixo, escondido. Conversamos durante 1 hora, sentados no tronco caído. Não sobre quem éramos, mas sobre o que pensávamos. Falamos sobre a resiliência, sobre a beleza das imperfeições, e sobre como as coisas mais fortes são muitas vezes as que foram quebradas e voltaram a crescer. Ele não sabia nada do meu passado, mas parecia compreender a minha alma de uma forma que ninguém antes compreendera. Quando me despedi, não houve troca de números de telefone, nem promessas de nos vermos novamente. Apenas um aceno de cabeça e um sorriso partilhado. Mas, pela primeira vez desde aquela noite terrível, a possibilidade de uma nova ligação humana não me pareceu uma ameaça, mas sim como encontrar uma clareira inesperada e soalheira no meio de uma floresta densa. A minha noite de núpcias foi uma noite de finais. O fim da minha inocência, o fim da família que eu pensava ter, o fim da vida que me tinham dito para querer. Foi uma noite de fogo e gelo, onde tudo o que eu conhecia foi queimado até ao chão. Mas também foi uma noite de começos. O começo da minha liberdade, o começo da minha raiva, uma raiva limpa e purificadora, e o começo da minha verdadeira identidade. O salto daquela janela não foi um ato de desespero, mas o primeiro passo consciente da minha vida. Olhando para trás, para a rapariga trêmula enrolada num cobertor rasgado, não sinto pena. Sinto um profundo respeito, porque ela sobreviveu. Ela correu quando todos esperavam que ela chorasse. Ela lutou quando todos a declararam frágil. E ela encontrou o caminho de volta para si mesma, não como a herdeira do Império Alencar, mas como Liana. Apenas Liana. Mais forte, mais sábia e, finalmente, incondicionalmente livre. E essa é uma história de amor que nunca mais ninguém me poderá roubar.